Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre configurações de plano de assinatura, também chamados de passaportes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em configurações, vou selecionar planos de assinatura, note que eu não possuo nenhum registro, e para estar adicionando um novo plano, eu vou clicar nessa bolinha de mais. Assim que eu clicar nessa bolinha de mais, vai aparecer essa nova telinha aqui para você, com esses outros dois campos, o nome e o termo de uso. Aqui em nome eu vou criar um plano simples, vai ser um plano de horas com 8 horas de saldo. E aqui em termo de uso se refere às regras desse plano. Esse campo ele é totalmente opcional, mas é interessante que seja preenchido uma vez que você realiza a venda de um plano de assinatura, este será impresso na sua impressora de cupom não fiscal e lá aparecerá o termo de uso. Então, eu vou deixar em branco mesmo e eu vou clicar aqui em prosseguir. Assim que eu cliquei aqui em prosseguir, note que eu tenho em duração toda uma configuração do comportamento do meu plano. Eu coloquei o nome de horas e o comportamento que eu quero é que ele tenha um comportamento de horas. Se eu quisesse criar um plano diária, basta que eu selecione a bolinha diária. Mensal, clico aqui em mensal, ou seja, a validade será de 30 dias. E aqui em horas, eu posso estar modificando a validade e o saldo de horas. Já aqui nesse outro campo, outros, são planos maiores, desde trimestrais até planos anuais. Então, eu vou selecionar o plano de horas. E aqui em dias corridos, note que eu possuo 3 outras bolinhas, dias úteis, dias corridos e ocorrências. Aqui refere-se à validade e o comportamento da contabilização do plano. Se eu coloco dias úteis, somente esse plano será contabilizado de segunda a sexta. Dias corridos, de segunda a segunda, ou seja, ele engloba ali o final de semana. E ocorrências é quando eu quero pegar um dia específico, um ou mais dias, e que será contabilizado nesses dias da semana em específico. Vamos colocar, a fim de simplificar, uma validade de 2 dias, por exemplo. Então, a criança ela possui 2 dias para gastar esse plano de 8 horas. Poderia colocar mais? Poderia, sem problema nenhum. E vamos colocar um saldo de horas de 8 horas. Mas, vamos também, aqui embaixo, acrescentar um limite de horas por dia de 4 horas. Então, o que está acontecendo aqui? Que eu tenho um plano de saldo de horas de 8 horas, com a validade desse plano sendo de 2 dias, mas limitando o uso dessa criança de até 4 horas. Poderia fazer isso? Poderia vir aqui desabilitar e deixar somente 8 horas para a criança brincar à vontade? Também. O sistema ele oferece essa flexibilidade que é adaptável ao seu negócio. Então, voltando, eu vou ativar limite de horas, manter aqui as 4 horas. E aqui embaixo eu tenho essas outras duas opções. Uma se refere à tabela de preço e a outra ao valor do minuto excedente. Começando pela mais fácil, o valor do minuto excedente, depois que a criança fica 4 horas, se ela acabar ficando a mais, eu posso estar habilitando essa funcionalidade para ser cobrado um adicional por minuto. Então, se eu coloco, por exemplo, R$ 1 por minuto, o que está acontecendo? Eu tenho 4 horas para a criança brincar. Se passar dessas 4 horas, será cobrado R$ 1 por minuto. Já se eu quero ter mais flexibilidade na minha cobrança, se eu quero cobrar em intervalos de tempo, eu posso vir aqui e estar adicionando uma tabela de preço. Se você ainda não conhece sobre tabela de preço, a gente tem aqui um vídeo no canal explicando sobre. A fim de simplificar, eu vou somente adicionar o valor do minuto excedente e vou colocar R$ 1. Então, recapitulando, eu tenho 2 dias para utilizar esse plano com um saldo de horas de 8 horas, mais um limite de horas diário de 4 horas. Passou dessas 4 horas, será cobrado R$ 1 por minuto. Posso vir aqui e prosseguir. Posso estar adicionando os dias da semana que esse plano será válido. Segunda a domingo, por exemplo.
Então eu posso vir aqui e adicionar tudo. Ou dias específicos, como eu coloquei segunda, quinta e domingo. Então fique à vontade para estar configurando da maneira que quiser. Posso vir aqui embaixo e adicionar um horário de validade, ou seja, esse plano será somente válido a partir das 10 horas da manhã. Se eu clicar aqui em horas, eu posso estar modificando. Posso colocar, por exemplo, que esse plano é a partir das 13 horas da tarde e ele perdura até as 17 horas. E vindo aqui para baixo, posso estar acrescentando o valor. Então vamos colocar que são 8 horas, vou colocar por R$200. Um plano de R$200 e aqui ele tem toda a confirmação. Como você pode ver, é um plano de 8 horas, com saldo de horas de 8 horas, com validade de até 2 dias, quantidade de dias da semana, o valor e assim por diante. Posso clicar aqui em salvar, confirmar e o plano já vai estar aqui. Se eu quiser editar ele ou somente desabilitar, posso vir aqui nessa caixinha, desabilito ele. Posso também vir aqui no lápis e editar. E posso vir aqui na lixeirinha e clicar em excluir. Vale ressaltar que o exemplo que foi dado nesse vídeo foi sobre um plano de horas. Mas, se fosse criar um plano anual, ou até mesmo, mais comum, trimestral, basta que eu coloque o nome trimestral ou qualquer outro nome que ajude na identificação. Posso clicar aqui em outros. Posso estar adicionando 90 dias. E se eu não adicionar um limite de horas, a criança ela tem direito a brincar por 90 dias o tanto que ela quiser. Então, se eu quiser limitar essas horas, posso vir aqui e adicionar um limite de horas. Por exemplo, quero que a criança brinque no máximo 5 horas por dia durante 90 dias. E assim por diante. As configurações se mantêm as mesmas. Tá bom? Vou cancelar aqui e pronto. É assim que a gente realiza configurações de plano de assinatura.